Irmão, eu estourei uma bexiga amarelinha. Tchau pra vocês. Oi, Andressa. Conseguiu! Gente, eu consegui, eu nem acredito que eu consegui esse Não, negócio o aqui. pessoal vai conseguir entrar nessa. Acho que eu vou ter que compartilhar. Dani do céu, chama o pessoal de volta. Eu tô aqui, eu não esqueci, eu não faltei. Vamos esperar o pessoal entrar. Gente, a gente trocou. A gente tá pelo da Andressa agora. Vamos Ai, esperar, ver se o ah, pessoal eu nem sabia que consegue tinha conectar. trocado. Espera aí que eu vou Eu não sabia que tinha compartilhar no trocado. meu. Tá, Espera aí. eu nem imaginei que tinha trocado, Dani, de verdade. Não, é que você não estava conseguindo aceitar o meu convite. Vamos ver agora se o pessoal consegue entrar por aqui. É, eu apertava e não dava, não dava. Parecia Deixa eu só ver. eu e não aparecia você. Eu tentava aceitar, meu filho tentou me ajudar, não conseguiu, porque eu acho que o negócio dele é mais Instagram e outras coisas, porque Facebook, acho que para ele já não. Vamos ver se o pessoal consegue conectar. Tá, Senão a gente vai ter que sofrer ao contrário de novo. tá, não tem problema. Como que eu te aceito assim? Aonde que eu vejo que você está me chamando? Que eu aceito. Então, ele entra ali naquele sininho, aí você tem que clicar lá, e aqui embaixo onde está o compartilhar, tá vendo? Curtir, comentar, aparece um Hum, desenho verde ali. Entendeu? Olha lá, ó, o pessoal tá entrando, vamos esperar. Gente, a gente entrou Oi, Thaís. pelo Face da Andressa, agora deu certo. Ai, meu Deus. Beijo, Vamos esperar o Nath. pessoal entrar. Beijo para Simone. As bolinhas que tá aparecendo com as fotinhas das pessoas que eu gosto tanto é que já tá que entrou. Isso! É, né? Ah, então Ah, tá. eles Então estão já mandei beijo comentando ali embaixo também. pra Valéria. A Stephanie também, que me mandou mensagem, disse que vai acompanhar. Tô me Ela sentindo tá. honrada, gente. Obrigada, viu? Vou esperar mais um pouquinho. Tinha bastante gente no outro. Gente, primeiro de tudo, a gente queria dar boa noite, agradecer, pedir desculpas, né, Andressa? Porque A é a nossa primeira primeira vez que a live, gente faz live, então a gente estava perdido. Mas e eu graças a Deus realmente tá dando certo. nunca fiz nem vídeo ao vivo, assim, né? A gente está aprendendo agora, mas agora vai dar certo. Desculpa, gente. Quer começar então, Andressa? Vamos começar? Vamos lá. Pode começar se Nós vamos... apresentando. Boa noite para vocês. Meu nome é Andressa. Eu sou mãe do Vitor Gabriel. Não, sou mãe do Henrique, de 13 anos. Ele acabou de fazer 13. E do Vitor Gabriel, que tem 6 anos, né? A gente fala Gabrielzinho, né? O Gabriel. E ele foi diagnosticado no espectro do autismo e com TEA, aos 2 anos. E aí a gente veio aqui para falar sobre isso, né? Sobre o diagnóstico, como que foi, como que a gente percebeu que tinha alguns comportamentos diferentes ou que faltava, né, para a idade. E aí a gente, bom, é isso. Aí a gente nós procuramos um neuro que fez o diagnóstico. E como que foi para você, Dani? O que que você fala, o que você percebeu assim do Danilo, que é um pouco diferente do que aconteceu com o Gabriel. Nós estávamos comentando hoje, né? Foi um pouco diferente a história. E por isso que é legal a gente compartilhar, porque às vezes o que acontece com uma não é o mesmo que acontece com a outra, mas no fim o diagnóstico é o mesmo.
Sim. Então, gente, tem bastante gente aqui que é do Face da Andressa, que ainda não me conhece, mas meu nome é Daniela, né? Eu sou formada em pedagogia, né? Fiz também pós em autismo, né? Transtorno do espectro autista e psicopedagogia, né? Essas pós que eu fiz foi principalmente com foco de aprender mais e entender mais sobre o autismo, principalmente por conta do meu filho. Sou mãe do Danilo. Danilo ele tem 7 anos, também diagnosticado com transtorno do espectro autista desde 2017, né? E é igual a Andressa falou, cada autista de um jeito, eu percebi uma coisa no Danilo, ela percebeu outras coisas no Gabriel, e a gente queria hoje compartilhar isso com vocês, né? Como foi esse processo de diagnóstico, o que a gente percebeu, né? Quais foram os comportamentos que fez a gente mesmo alertar, né, Andressa? O que a gente percebeu assim que a gente viu que o desenvolvimento deles estavam diferente das outras crianças, né? E quer começar, Andressa? Como foi a tua história? Conta um pouquinho pra gente. Então, esqueci de falar de mim. Eu me formei em pedagogia em 2012. Não fui trabalhar na área, porque os meus pais precisaram de mim, né, na empresa que eles tinham, que eles têm. E aí, 2 anos depois, né, em 2014, eu ganhei o Gabriel. E, e aí, em 2016, quando ele tinha 2 anos, veio o diagnóstico. O que acontece? O Gabriel sempre teve interesse restrito. Então, ele não gostava de brinquedo nenhum, ele não olhava para brinquedo nenhum. Isso desde muito pequeno. Outra coisa, desde muito pequeno, ele nunca chorou. Nas vacinas não chorava, também não chorava quando tinha febre. Então, é uma criança que não chorava. Diferente de outras mães que sempre falou, nossa, meu filho chorou muito. E aí eu falo, o Gabriel não chorou nada. Por isso que é muito singular, assim, né? Uma criança é diferente da outra. E aí ele não chorava. E também gostava muito de ficar num playground, tipo um chiqueirinho, mas um chiqueiro maior. E ele gostava de ficar lá, não queria sair, sabe? Eu queria pegar no colo, ele não queria. Colocava brinquedo, ele não pegava. Aí eu percebi que ele tinha interesse por cartão, cartãozinho de visita. Então ele brincava muito com cartão de visita, telefone celular velho, que já tinha sido ultrapassado. E ele só gostava disso. Então, já tinha um interesse restrito aí aos 6, 7 meses. Com 7 meses começou a gatinhar, sentava. Mas, assim, o interesse dele era muito restrito a coisas de comer, não comia quase nada. Tipo, não avisava quando estava com fome. Se a gente esquecesse de dar algo para ele comer, ele não chorava. Então, já aconteceu de eu pensar que o meu marido tinha dado a mamadeira para ele e ele não tinha dado, e o Gabriel não tinha dado sinais de fome, e a gente descobriu que ele fazia 12 horas que ele não tinha mamado, porque eu achei que ele tinha dado, ele achou que eu tinha dado. Então, assim, não expressava fome, nem dor, nem quando estava com febre, nada. Mas tudo bem, levava ao médico, contava tudo isso, ele falava simplesmente que cada criança, que eu não podia comparar nunca o Gabriel com o Henrique, que era o primeiro filho meu, que é o meu primeiro filho. E aí, com 1 ano e 3 meses, eu falei, doutor, ele não tá andando. Não, mas ele tá com as pernas firmes, ele vai andar. E aí, só que assim, até 1 ano e 3 meses, ele, mesmo só gatinhando, ele dava tchau, mandava beijo, ele sorria, ele olhava quando a gente chamava, olhava. E só que hoje, vendo, né, pensando em antes, é, já era pouco o que ele fazia. Mas não dava para comparar, eu parei com isso. E aí, até o que ele fazia com 1 ano e 3 meses, ele parou de fazer. Ele parou de dar tchau, ele parou de olhar quando a gente chamava, né? Aí, com 1 ano e meio também não estava andando, e foi parando, só que não foi assim do nada, foi aos poucos parando o pouquinho que fazia. Aí, com 1 ano e meio, eu fui lá, doutor, ele não está andando? Não, mas ele vai andar. Aí, com 1 ano e 8 meses, o Gabriel começou a andar. Hoje eu vejo que esse medo de andar já era o sensorial, já era uma questão sensorial dele, porque ele tinha tudo para andar e tinha medo. Quando ele mudava de posição do gatinhar para levantar, eu acho que mudava toda a parte sensorial e espacial, aquela noção que a criança precisa ter. E aí ele começou a andar com 1 ano e 8 meses. Só que eu pensei, quando ele começar a andar, ele vai explorar mais e ele vai desenvolver mais.
porque tá atrasado, eu já percebi. E começou a andar e nada mudou, né? E aí eu falei, nossa, que legal, ele andou. Só que o interesse, ele começou a entrar cada vez mais dentro dele, assim, ele não atendia mais a gente. E só que tinha uma coisa que ele fazia que ainda era legal, que era a interação com o irmão. Ele ainda interagia com o irmão, ele dançava com o irmão, ele imitava o irmão, ele sorria com o irmão. A gente cantava aquela musiquinha palma, 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 pé, pé, pé. Ele fazia a coreografia bonitinho, mas aí com 2 anos, com 2 anos ele parou de vez. Ele não dançava mais, não interagia mais com o irmão. Enfim, eu achei estranho porque a gente pensa, nossa, ao invés de evoluir, a criança, ele regrediu, ele não está fazendo mais o que ele fazia. E já era pouco o que ele fazia. E aí eu levei numa neurologista e assim, eu tava olhando tudo aquilo e segurava para mim, porque eu pensava, será que eu acho que eu tô louca, porque a gente quer pensar que a gente tá louca. Eu queria pensar que eu tava, né, colocando muita expectativa ou comparando demais com o primeiro filho assim, era neurose minha, na verdade. Eu pensava isso e eu gostaria que fosse isso, mas não era. Não era bem assim. E aí o meu cunhado chegou para mim e falou: olha, teu filho tem problema. Eu não sei o que, mas ele tem. Então, quando outra pessoa de fora chega e fala, eu falei, gente, não é só eu que estou percebendo, não é só eu. Outras pessoas também já estão percebendo. E que eu falava com o meu marido, ele falava, não, eu era assim também, eu também atrasei tudo. Tá bom. Aí eu pensei, vou levar no neuro. E em 15 minutos a neurologista deu o diagnóstico de autismo. E hoje a gente sabe que com 2 anos não dá para definir o nível do autismo, né? Se é nível 1, 2 ou 3, ou leve, moderado ou grave, porque com 2 anos a gente sabe que eles têm um nível, toda criança tem um nível de dependência grande ainda dos pais. Então, e a gente sabe que o autismo é muito singular, cada criança a gente vai medindo ali pelo grau de autonomia. Eu aprendi, né? Aprendi com as meninas. E então aí a gente vai vendo que não é bem assim. Andressa, ergue um pouquinho a câmera, que o pessoal tá dizendo que não tá dando para ver muito teu rosto. Tá, peraí. Assim? Isso. Tá bom, pessoal? Vocês Ah, falam aí, que é vocês que estão vendo. Se é, tiver bom, vocês falam aí, tem tá? que. Acendeu agora? Acho que tá bom, Andressa, agora ficou ótimo. Tá, Então, gente, vou contar um tá. pouquinho da minha experiência, que foi um pouquinho diferente da experiência da Andressa. É importante a gente. Tá bom, Andressa. Igual ela já falou, cada caso é um caso, cada criança é de uma forma e cada autista é um autista. Assim como ninguém é igual a ninguém, nenhum autista vai ser igual ao outro, né? Então, meu caso foi um pouquinho diferente, vou tentar resumir para vocês, mas eu tive uma gravidez normal, tudo normal, nada de diferente, nada que levasse a gente a pensar em nada. E o Danilo é o meu primeiro e único filho. E o que que acontece? Eu não tinha experiência nenhuma com criança, a não ser com um primo ou outro, mas não convivência realmente que eu cuidasse, que eu entendesse como que funcionava o desenvolvimento de uma criança. Na época eu estava fazendo pedagogia, mas ainda era muito novo para mim entender sobre isso, né? Então, até os 2 anos, para mim, estava tudo normal, não tinha alerta nenhum, nada me preocupava, estava tudo beleza, tudo ok. Ele comia bem, tudo normal. Também não percebi muito, assim, a questão da fala, porque assim como eu não tinha experiência com outras crianças, eu achava que estava dentro do prazo, né? Vamos dizer assim. Só que quando chegou nos 2 anos, eu comecei a perceber, não somente eu, porque daí eu também já tinha colocado ele na escola, e a gente começou a perceber que ele não estava falando, e nada, zero, nenhum tipo de palavra, né? E era a única coisa que me preocupava até esse momento. Ah, o Danilo não está falando.
E a gente ainda, acho que tem muita gente que já passou por isso, talvez você também, Andressa. A gente acha que é só a questão da fala. Quando a criança falar, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem, e tudo que ele tem de outros prejuízos vai se resolver, né? E até então a única coisa que eu realmente percebia era a fala, que ele não estava falando. E a escola começou a reclamar para mim, falar que em relação às outras crianças ele estava atrasado, porque quando ele era chamado, ele não olhava, né? A gente chamava o nome dele, ele não olhava. Então, a primeira coisa que a escola passou para mim, que eu acho que eu jamais vou esquecer, foi quando me chamaram e falaram assim: mãe, eu acho que o Danilo é surdo. E foi muito Ah, direto, falar assim. aconteceu isso comigo, porque o Gabriel entrou Foi. em fevereiro e a escola começou a falar: olha, a gente chama ele, não responde. Eu bato palma atrás dele, nas costas dele, e ele nem se Ele mexe. não olha. Mãe, vai fazer um exame de audição. De repente ele não fala nada, porque o Gabriel nunca falou nada. Ele começou aos 3, mas parou. Vai fazer um exame de audição, que de repente pode ser isso. Vai eu lá fazer exame de audição. Aí depois de 2 meses é que veio o diagnóstico de autismo, mas eu fui tentar ver se ele estava ouvindo, porque não respondia mais, Sim. né? E quando eu recebi essa informação da escola, então eu fiquei pensando assim, ah, mas como? Surdo ele não pode ser, porque ele assiste desenho, ele dá risada, e desde bebê o Danilo sempre adorou a Dora Aventureira, e isso não perdeu até hoje, né? E ele assistia, ele ria, ele dançava, ele tudo. Eu falava assim, mas não é possível que esse menino é surdo, não faz sentido. Mas mesmo assim, né, e virou também, eu queria provar para a escola que a escola estava errada, que não tinha nada a ver isso aí. E eles também tinham um jeito assim para falar comigo. Eles queriam passar, mas não sabia como que falava isso para mim. Então, de certa forma, jogou a informação de que talvez ele pudesse ser surdo. Aí fiz também o exame de audiometria e no exame deu que ele tinha as duas audições 100%, tudo belezinha, né? Inclusive, passei pro otorrino, né? Essa dificuldade, a questão da fala. E o otorrino mesmo falou para mim assim: não, mãe, espera, ele é muito novinho ainda, né? Eu ouvi muito isso na minha trajetória. Espera, espera que vai Espera. passar, espera que vai passar. A questão Mas de a andar, gente que é espera. A mãe, questão de distrito, espera. isso. E a gente que é mãe, a gente sente que alguma coisa não tá dentro do padrão do desenvolvimento, né? E aí, quando eu peguei esse exame, levei para a escola, beleza. Comprovei que a audição não era. E aí a gente começou a perceber outras coisas. O Danilo não interagia com outras crianças, era como se elas não existissem, como se não existisse mesmo. Com adulto, até hoje, ele interage muito, muito, muito bem. Mas com criança, ele era como se não fizesse falta, não fosse ninguém. Só ele bastava para ele, né? E aí começou a aparecer, né? E o que aconteceu? Até uns 2 anos não apareceu nada. A única coisa que eu percebi no Danilo, que até quando ele fez, até 2 anos, ele comia muito bem, ele comia de tudo. Mas quando ele fez 2 anos, ele parou de se alimentar com arroz, feijão, carne, legumes, esse tipo de coisa, ele não quis mais. Ele ficou extremamente seletivo. Então, aí o que entrou? Não fala, não interage socialmente com crianças, seletividade alimentar, né? Eram as características assim mais gritantes que tinha. E qual que foi o meu alerta? Eu falei assim, comecei a perceber. Aí sim eu comecei a olhar outras crianças e observar que não estava normal, mas ao mesmo tempo eu ficava, a gente não pode comparar, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. E eu moro aqui em Biporã, pessoal do Facebook da Andressa. Eu moro em Biporã e principalmente naquela época, pouco se falava em autismo aqui em Biporã. Quem é daqui de Biporã sabe que eu estou falando a verdade, mesmo professores. Entendeu? Pouco se falava em autismo, não tinha o que a gente tem hoje. A gente entra na internet, a gente consegue saber informação. No Google, tudo bem, mas igual a gente tem hoje no Facebook, a gente está sempre com informações em relação a isso, e sempre a gente sabe
quem mais passa pelo mesmo, né? Hoje a gente tem facilidade para isso. Aqui em Biporã, principalmente depois que a gente formou o nosso grupo. Então, hoje a gente tem essa questão da gente saber. Mas naquela época, o que eu senti? Que eu era a única do mundo que estava passando por isso. Mas ninguém. Era só eu e Eu, Deus. então, eu fiz a faculdade de pedagogia e eu ouvi falar uma vez numa aula, mas eu nunca tinha visto. Eu não conhecia criança autista, porque a gente não tem na família e não tem na sua convivência, enfim. Eu não imaginava esse nome, eu imaginava atraso. Vou correr atrás do atraso, mas eu não imaginava que fosse autismo. E eu quero agradecer a presença da Luciene. Ela falou que é difícil encontrar um médico que escuta realmente, que valoriza realmente o que uma mãe fala, porque geralmente eles não valorizam, não validam o que a gente fala. Também é, ela comentou sobre que cada criança tem uma trajetória diferente. E o grupo que ela fez, Mãe dos Autistas, que me acolheu muito, me ajudou muito. As informações que passam nos grupos, né? Amigo dos Autistas, o seu grupo também, a gente se une para se informar. Eu percebo que as mães são muito generosas e são acolhedoras, porque elas sabem o que. As mães que já têm uma história e as mães que estão chegando, as que estão chegando sempre se beneficiam e sempre são muito bem acolhidas, né, nesse mundo que vai ser uma luta nova, né? Não é nada, como a gente fala, né? Não é uma condenação, o diagnóstico não dá sentença, não é uma sentença. É simplesmente um caminho que você vai ter que descobrir e percorrer, né? Sim, E e com muito realmente amor. foi um caminho, né, Andressa? Então, E é igual eu estava falando, aqui em Biporã, naquela época, igual você está falando de médico e tal, eu levei num pediatra aqui de Biporã e falei para ele, olha, eu estou percebendo isso, ele não está falando, mas a principal coisa que eu falava mesmo era a fala, olha, ele não está falando, né? 2 anos e pouquinho não está falando. E aí ele fez, né, uma avaliação com ele, e eu tenho certeza que naquele momento ele já tinha uma resposta para me dar. Ele já sabia que o Danilo era autista, porque ele levantou essa hipótese comigo, só que ele não fechou laudo, não fechou diagnóstico, nada. Aí eu peguei e perguntei para ele, eu falei, mas doutor, o senhor acha que ele pode ser autista? Então eu poderia ter tido essa resposta lá, com 2 anos e pouquinho. E ele me respondeu o seguinte, pediatra, mãe, e se ele for, você vai jogar ele fora? Né? Eu não esqueço disso também. Aí eu falei assim: não, eu não vou jogar ele fora, mas eu preciso saber, porque eu tenho que entender para onde eu tenho que ir, o que eu preciso fazer nesse momento, né? E ele não me deu a resposta, só que hoje eu tenho mais conhecimento, mas ele escreveu num documento que ele encaminhou na época para o CAPS, e ele escreveu o seguinte: transtorno global do desenvolvimento. Que hoje eu entendo que quando os médicos colocam isso no laudo é quando ele não quer dizer para você que seu filho é autista. Aí ele fica em cima do muro. Aí ele coloca isso. Só que assim, realmente ele não falou para mim, olha, ele não é. Simplesmente vai no CAPS, faz acompanhamento e lá eles vão dizer para você se ele é ou não. E eu fui para o CAPS infantil e passamos lá um ano sem respostas, zero meu de Deus. respostas também. E ver quanto Fizemos um o ano, né? Um tratamento, ano você poderia um estar ano. estimulando. Então, realmente, até os 3 anos de idade dele, nós ficamos no CAPS infantil sem respostas. E a todo momento eu perguntava: você acha que ele é autista? Né? Essa sempre era a minha pergunta. E sempre me diziam: não sei, ele está em avaliação durante um ano. Nossa. E aí eu Eu, comecei a me incomodar. Eu falei, gente, não pode, eu tô perdendo tempo e eu preciso entender. E eu tava já em meio à negação, né? E o luto, né? Eu via falar em autismo, ninguém, nenhum médico ainda tinha falado para mim se era ou se não era. Mas eu sabia que dentro de mim, né? Principalmente quando eu pesquisava, que eu ia atrás de saber o que era autismo, ou quando eu colocava as características que eu percebia no Danilo,
e era a única coisa que saía para mim, mas os médicos não me falavam. E eu repito, naquela época aqui em Porã era ainda mais difícil. Eu passei por N profissionais. Até que eu falei assim, não chega, agora eu vou para Londrina. Cheguei no neurologista em Londrina, ele fez exames, né? Lembrando que os exames eram apenas para dizer que ele não tinha outra coisa, né? Outras comorbidades, algum outro problema, alguma doença, alguma coisa assim. Deu tudo normal e eu novamente perguntei para esse neurologista, doutor, o senhor acha que o Danilo é autista? E ele me disse, não, ele não é, né? Então foi a resposta que ele me deu. E novamente eu voltei na estaca zero. Só que assim, eu nunca parei de fazer tratamento com o Danilo, aqui em Biporã ainda. Já não era mais no CAPS, era com outra psicóloga, né? Só que assim, eu não via resultado. Ele continuava sem falar, ele continuava com grandes comprometimentos, né? Até os 3 anos de idade. E eu sabia que eu tinha que correr atrás de alguma outra coisa. Falei, não estou tendo resposta. E muita dificuldade. E a única coisa que eu também me senti era sozinha. Eu falava, gente, será que não tem mais ninguém? Será que sou só eu vivendo isso? Entendeu? E não encontrava mais ninguém, né? A gente precisa disso, né? Saber que a gente não está sozinha, né? Saber que tem outra pessoa vivendo a mesma realidade, ou alguém que pode dar o caminho das pedras, né? Dizer, ó, você vai por ali, segue ali, fala com tal pessoa, vai em tal médico, conversa com tal médico, leva em tal clínica, que eles vão te dar resposta. E eu não tive isso. Até que eu comecei realmente a apelar, procurar. E eu me lembro, né, que o meu pai trabalhou, acho com alguém, ou alguém de uma loja aqui em Biporã, que falou que conhecia uma pessoa que o filho era autista. Né? E ele comentou que a gente estava nessa. É ou não é autista? É ou não é autista? 3 anos e pouquinho ele tinha. E esse conhecido do meu pai falou assim: não, eu conheço uma pessoa que aqui em Biporã que já tem o diagnóstico de autismo. Andressa, sobe a câmera. O pessoal quer ver seu assim, Maiara? rosto, meu amor. Ai, meu E Deus. Não precisa não. aí melhorou. E aí conseguiu o contato dessa pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, mas eu, em uma situação de tremendo desespero, adicionei essa pessoa no WhatsApp na época, me apresentei, falei quem eu era, falei a situação que eu estava passando, que eu sabia que ela tinha um filho autista, o que ela poderia fazer para me ajudar. Essa pessoa, não sei se ela está na live agora, mas essa pessoa é a Flávia. Flávia, se você estiver aí, é de você que eu estou falando. E a Flávia já estava fazendo tratamento na clínica que nós estamos hoje, que a Taena, a Stephanie e a Valéria estão aqui agora, que é o Núcleo Compass. Beijo para elas, gosto Beijos, muito, admiro demais. 1 milhão São de pessoas beijos. especiais para nós. É. Sim, olha, eu falei de vocês, eu já me arrepiei. A Simone também, a Simone é a fulana do Gabriel, a Marina, são pessoas especiais. A Simone até comentou assim que com 2 anos, se já tem atraso de fala, tem que ir atrás. Não dá para ficar esperando, né? Exatamente. E Só que na época não falavam isso pra gente, né, Andressa? A gente não tinha realmente quem falar isso pra gente. E foi aí que a Flávia pegou e me indicou o Compass, e eu conheci, né, uma das sócias na época, né? E depois eu conheci a Valéria, né? A Valéria foi aham, uma das primeiras que começou a atender, assim, em primeiro momento, o Danilo em casa. E depois passou para a Taena, que fez o trabalho clínico e elas atendem, né, o Danilo até hoje, né? E a gente criou assim um vínculo muito lindo, né? E realmente é quase que família. Eu sempre falo, né, nas escolas que o Danilo passou, assim, ó, depois de mim e da minha mãe, quem mais conhece o Danilo é a Valéria e a Taena. Eu sempre falo isso, porque realmente nós estamos juntas, né, há 4 anos já. Andressa, mostra o rosto.
Meu Deus, é assim que tá mostrando? Ah, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu pôr o celular em algum lugar aqui que dá certo. Esse meu celular E aqui foi tá assim. aparecendo. Assim, tá Aí, bom? melhorou. Ótimo, fica aí quietinha. Fica quietinho agora, hein? E Tá certo, Simone? tá ótimo. Então tá E bom. foi assim que eu consegui chegar lá no Compass, né? Contando a minha jornada, cheguei lá. E só que quando eu cheguei lá, eu não tinha o diagnóstico de autismo do Danilo. Eu não sabia ainda se era, se não era. Aqui dentro sabia. Meu Deus. Aqui dentro sabia, mas eu não tinha papel dizendo que era, né? Eu não tinha lá. E eu já tinha passado por tudo, eu já tinha passado por negação, já tinha falado várias vezes para mim, não, não é, coisa da sua cabeça. As pessoas diziam para mim também, você tá ficando doida, né? Espera, né? E já tinha passado por momentos onde eu só queria chorar, 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 que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha dia de semana, não tinha nada para mim. Era só sofrimento. Então eu já tinha passado por tudo isso. Então quando eu cheguei no Compass, a única coisa que eu queria era uma resposta, mais nada, né? E fazer alguma coisa para que ele se desenvolvesse. Era meus objetivos naquele momento, né? E o Danilo fez, eu me lembro como se fosse hoje, um mês de avaliação, né? E eu lembro que já foi falado assim: olha, ele é autista, não tenho dúvidas, só que eu não tinha passado por médico, né? E aí eu recebi indicação, né, não só da clínica, mas de várias mães, do Dr. Clay Brits, que é o neurologista que atende o Danilo até hoje, e foi ele que, em 2017, eu acredito que o Danilo estava aí com 3 anos e 9 meses, por aí, que eu recebi a resposta, realmente que eu consegui respirar e dizer, é isso que ele tem, que eu fui no Clay, no mesmo dia, ele me deu o laudo dizendo, sim, mãe, sem dúvidas, ele é autista, né? Então eu saí de lá do Clay com o laudo e bem, muito bem, muito bem, muito bem, porque eu já tinha passado por tudo que eu tinha para passar. Então eu já tinha ficado passado pela negação, pelo luto, por tudo, única. Então eu saí de lá tão feliz, eu falei até que enfim eu sei o que ele tem. Eu saí surpresa. Eu saí assim, eu sabia que ia falar alguma coisa, mas eu não sabia que ia falar autismo. E aí eu saí pasma. Aí eu fui perguntar, fui ver, fui saber o que que era, até porque a médica falou assim para mim, eu não sei o que você vai fazer com isso. Aí você resolve, mas o teu filho precisa de intervenção. Eu fui atrás de quem ela me indicou. E, e aí ela me indicou pessoas assim que realmente entendia e já estava nesse meio e compromissado com abraçando a causa, né? No caso, é, a psicóloga Luciana na época que começou com ele, aí veio a Stephanie que agregou assim e transformou muitas coisas na minha vida. Na escola com o Gabriel. Ela conhece, que nem você falou, ela conhece o Gabriel, é eu e ela que conhece o Gabriel, e sabe, ela conhece o Gabriel assim, ela olha, o Gabriel trocou ela já sabe até se trocou de medicação, alguma coisa aconteceu, sabe? E a Valéria também, sempre disposta a ajudar, a Taena, a Simone. Eu sou tão grata a essas pessoas, sabe? Porque eu consegui uma equipe legal, porque o Gabriel passou por momentos difíceis, né? Então, foi muito bom para mim, apesar de não estar entendendo direito o que estava acontecendo. Eu só fui levando, levando, levando. E aí depois eu vou vendo, aí depois eu fui vendo que não é assim como eu pensava que fosse. Não era isso que eu pensava que eu ia sofrer, mas a gente sofre na questão escolar, na desorganização sensorial, que o Gabriel tem muito. Então, assim, a gente sofre junto, a gente passa agonia junto. E teve fases difíceis, teve fases dele retroceder, teve fases assim difíceis assim para acertar a medicação, né? Aí eu fui fazer uma pós em educação especial também, com ênfase no TEA, que a gente vai procurar conhecimento. Eu estou fazendo hoje Sim. faculdade de psicologia, porque é uma coisa que eu achei. Eu gostei tanto do trabalho delas, das psicólogas, que eu me inspirei nesse trabalho. Eu vou E aí eu ainda falei, também. gente,
Eu também quero. Eu sei que eu tenho um sonho, você vai realizar, viu, Dani? Você tem tudo para chegar nisso também, que a gente, eu sei que é difícil, mas a gente consegue. E aí, porque eu admirei esse trabalho e eu falei, gente, foi o Gabriel que fez eu descobrir para que eu servia. Até então eu não sabia. Eu fiz a faculdade de pedagogia, era o que eu gostava, eu queria trabalhar com criança, mas aí as coisas, né, me levaram para outros lugares, assim, outras coisas, né? Fui empurrada para outras coisas, mas foi o Gabriel que me mostrou, que me deu a certeza para que eu servia. Foi ele que me mostrou para que eu vim nessa terra, nesse mundo. Então, tem um lado assim que você sabe que é um lado que faz a gente ter ganhos de amigos, sabe? Ganhos, tantas pessoas que eu conheci, tantas pessoas especiais, mães assim, que têm um coração enorme, sabe? Terapeutas que eu sei que trabalham por amor, porque elas já sabem que não é por dinheiro, porque não vai ficar rica com isso, elas não vão ficar ricas com isso. Então eu sei que está trabalhando é por amor. É que nem professor. O professor sabe que não vai ficar rico fazendo isso, mas faz por amor. Então é Muito. isso que eu quero, uma equipe que tem amor, que ama. E eu sei que o Gabriel hoje está nesse espaço, sabe? Eu queria E citar também, Andressa, a Luciene falou aqui agora há pouco, assim, ó, por isso a importância da conscientização e falar mais sobre o autismo. O que eu quero entrar nessa questão? Depois que eu tive o diagnóstico, o Danilo já estava em tratamento, eu mudei. Eu falei assim, agora eu entrei naquela fase da luta, que é que eu tô até hoje, né? Que eu amo estar nessa fase. E eu fui fazer a pós, né, em transtorno do espectro autista, no REMA, atriz, e foi uma pós maravilhosa que agregou tanto assim para mim enquanto mãe e enquanto professora, né, atuante no momento. E lá a Beatriz me falou do grupo da Luciene, né, amigos dos autistas, que eu tinha caído aqui. Foi aí que eu caiu. realmente me encontrei. Foi quando eu entrei no grupo da Luciene, sem dúvida. Eu comentei isso com você hoje, porque assim, eu estava nas trevas, né? Eu sou sozinha, sou só eu, somente eu, não tem mais ninguém passando pelo mesmo que eu, até eu entrar no grupo da Luciene, né? Quando eu entrei nesse grupo que eu vi que tinham mais pessoas que viviam a mesma realidade que eu, que estavam passando pelo mesmo que eu, e você poder contar, ah, hoje aconteceu isso, hoje o Danilo está assim, hoje ele desenvolveu isso, e escutar dessas mães também como elas estão se sentindo, essa troca, esse abraço, porque eu me senti assim, abraçada, totalmente Cortou. abraçada, e é que pai, para de ligar. Meu pai tá ligando, gente. Pai, para de ligar que você me atrapalha. E o que aconteceu? Eu me senti bem, me senti abraçada e, e entendi que eu não era sozinha nisso, né? E comecei assim, eu me encantei por todas elas, me encantei pelo que a Luciene, a Kelly também espetacular, a Kelly Beijo, fazia no Kelly. grupo, né? Elas já estavam assim, elas iam lá na Rede Massa, falavam sobre autismo. Eu me apaixonei por essas meninas, né? Eu falei Eu assim, fui na meu Rede Deus, Massa também com ela. quando eu crescer, eu quero ser igual elas. E aí eu peguei Eu e fui na falei Rede assim, Massa, mas não, eu fiquei bem quietinha. eu falei assim, Eu joguei tudo peraí. bom. Aí eu comecei não só a me apaixonar pelo grupo, como me apaixonar por Londrina. Né? Eu me apaixonei por Londrina. Eu falei assim, nossa, em Londrina é tudo tão desenvolvido. Gente, não vem falar que não é, porque é assim, Londrina é tudo tão desenvolvido, as pessoas entendem tanto, já tem esse grupo tão formado, essa coisa tão bonita. E um dia eu lá na minha casa, sentada pensando sobre isso, falei assim, por que não trazer isso aqui para Ibiporã? Por que não ajudar mais pessoas
falar mais sobre o autismo. Até então, eu acho que pouco eu tinha comentado no Face, ou comentado com gente que eu realmente conhecia, que o Danilo era autista, né? E não, Simone tá falando para mim não mudar para Londrina. E aí eu peguei e falei assim: não, eu vou ter que ajudar mais pessoas. E como que eu posso fazer isso? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, mandei no grupo, no Enjoei, e mandei assim, gente, é o seguinte, estou pensando em formar um grupo aí de mães de autista, sou mãe de autista, e eu gostaria muito de formar um grupo de mães de autistas para a gente se ajudar, trocar experiências, conversar mais sobre isso. Quem quiser, deixa aí o contato, vai me mandando, que a gente vai formando esse grupo, né? Até então eu já conhecia aqui em Biporã. Era eu, a Flávia, a Elaine, beijo, Elaine, e a A Andressa. Andressa, beijo, Andressa. A outra Andressa, do Theo. Daqui de Biporã eram elas, né, que eu conhecia. E não conhecia mais ninguém, eram só elas. Eu falei assim, não é possível, né? Há de ter mais autista nessa cidade. E foi Você descobriu um aparecendo, monte. elas. Sim, foi aparecendo, elas foi mandando lá nesse post mesmo. Umas pessoas marcavam outras, ó, fala com ela que ela tá montando um grupo. E assim foi entrando gente, né? Entrou nós, né? As conhecidas já. E foi entrando mais mães, né? Entrando mais mães. Hoje nós temos um grupo com 30 mães, né? 30 mães nesse grupo do WhatsApp. Mas hoje eu já consegui fazer uma extensão para a página Amigos dos Autistas de Biporã. É uma página que eu criei mais ou menos no mesmo tempo que a gente conseguiu formar o grupo. E o objetivo da página era falar sobre o autismo para Ibiporã. E eu não imaginava que a página teria tanto crescimento. E hoje já estamos aí por volta de 27 mil seguidores, né? Então Tá cresceu vendo? demais, cresceu Porque, demais, cresceu demais. porque O esse que você. assunto Pode falar. precisa de informação, né? Porque é pouco falado ainda. Se falava-se muito Sim, menos, né? Que nem a Luciane comentou. Imagina 12 anos atrás. Eu estou falando de 4 anos atrás, você mais ou menos aí. E imagine então, há 12 anos atrás. E hoje ainda se fala pouco, né? é, Então a gente precisa estar informando, tá dizendo, olha, mãe, presta atenção nos sinais do teu filho. Se ele não fala, se com 2 anos não está falando, procura uma ajuda profissional. Se não está brincando conforme. Não é para comparar, mas se não está acompanhando ou entendendo a brincadeira com crianças da idade dela, procura informação, né? Vai se informar, de repente. Será que ele está atrasado? Será que é algum atraso? Pode ser algum atraso de fala, um atraso de compreensão. É sempre bom procurar, né? E o grupo tá para isso, tá? Para informar e ajudar aquelas que estão atrás de um diagnóstico ou que já têm o diagnóstico. sim, E tem mães que ainda estão naquela fase de negação. O grupo ajuda muito, né? é, Eu comecei essa fase minha de negação, não foi no início. Foi quando ele fez 3 que a coisa não caminhou como eu pensei que fosse caminhar, porque falaram lá atrás que era leve. Foi quando ele fez 4 que então, aí depois eu fui vendo, não, eu entendi, o passinho é de formiga. E, e a Simone me acolheu muito, me ajudou, soube passar por essas questões, essas mudanças. O Grupo Compass também, a Taena, a Valéria, a Stephanie, me ajudou muito. E sempre procurando informações. E o que mais me encantava e que me encanta nas meninas, em todas elas, é assim, olha, Andressa, eu procurei me informar, eu perguntei, é assim. Então é tão legal quando você vê que tem alguém procurando informações, estudando para poder ajudar o teu filho. E o grupo sim. Amigos dos Autistas, o grupo aí de Biporã, eu acho que a gente também busca informação para estar ajudando o filho de Sim. alguém ou essa mãe. Eu sempre comento com as meninas lá do grupo, elas tem algumas assistindo aqui, sabe que eu tô falando a verdade, que o nosso maior foco ali é a união. Eu descobri que quando a gente se une,
quando você precisa de apoio, porque a gente sabe que o autista ele é autista em qualquer lugar e a gente precisa de políticas públicas, né? Coisas que a educação, a saúde, né? Que realmente seja assim uma cidade com uma inclusão social um pouco melhor, mais ou menos nesse sentido. E eu falei para elas, quanto mais a gente se unir, porque se eu for lá sozinha pedir, eu sou uma, entendeu? E se eu for junto com vocês, se vocês estiverem comigo, se a gente cobrar junto, a gente consegue muito mais, porque eles vão perceber que tem um grupo de pessoas na mesma situação solicitando a mesma coisa, né? E eu sempre falo isso para elas, né? Vocês não têm noção da importância desse grupo que a gente tem aqui, né? E gostaria muito de expandir. Eu sei que não somos as únicas aqui. Talvez faltasse mais informação realmente para passar para mais mães que a gente está aqui, que o trabalho que a gente faz realmente é um trabalho de conscientização, de informação. Às vezes tem coisa que eu sei mais, eu oriento elas, mas eu aprendo muito com elas também. Elas me passam coisas e eu vou aprendendo, vou entendendo como que funcionam as coisas, e elas também. E a gente vai se ajudando, né? Quando sabemos de alguma lei nova que entrou, algum benefício novo para nos ajudar realmente, para facilitar o nosso dia a dia, coisas novas, né? Que é um desafio diário, sem dúvidas, e que a gente fala com essas mães, né? Ó, tal lei, né? Liberou tal lei, ó, tem tal projeto de lei. Eu não sou advogada, quem sou eu? Nunca estudei para isso, mas eu sempre busco me informar, tá observando se é uma notícia aqui, uma notícia ali, e vocês podem perceber que eu estou sempre compartilhando no WhatsApp, estou sempre compartilhando na página, lá no Instagram, né? A página hoje ela também está lá no Instagram, né? Porque surgiu uma necessidade para as pessoas que não tinham Facebook, mas tinham Instagram. Então a gente começou a compartilhar esse tipo de coisa, né? Para ajudar essas mães, porque a gente precisa se abraçar, entender que não estamos sozinhas. Então, esse é o objetivo. Lá atrás, quando o Danilo tinha 3 anos, eu percebi que eu estava sozinha, eu não tinha ninguém falava para mim, Dani, vai ali, faz tal coisa que você vai conseguir. Então, é esse o papel que eu quero ter hoje aqui em Biporã, entendeu? Mãe, faz tal coisa que você vai conseguir por esse caminho aqui, fala com tal médico. Ah, não posso esse, financeiramente eu não posso. Como que eu consigo isso pelo SUS? A gente busca também informações, né? Porque é importante dizer que nem todo mundo tem as condições que, graças a Deus, a gente passa por situações, né, Andressa, que não são fáceis, né? O autismo não é barato, infelizmente, né? Nós Não. temos nossas despesas mensais aí que não são fáceis, mas a Luciene, realmente, a gente poderia convidar ela na próxima, né, Lu, para você vir falar sobre isso, né? Sobre a questão de como procurar tratamento, mais informações, principalmente pelo SUS, né? Como, né? Diagnóstico, né? Como correr atrás do diagnóstico, né? E é uma coisa que a gente conseguiu vencer aqui em Biporã também, né? Que tem uma lei hoje, né? Que eles já trouxeram, né? A possibilidade de fazer avaliação direto com o pediatra, foi através de reivindicação do nosso grupo, porque era uma coisa que realmente não se tinha, né? Então, muito se avançou. Mas, Andressa, vamos passar pela questão da importância da terapia agora? Vamos falar para o pessoal, porque depois do diagnóstico, gente, não, agora eu já sei o que meu filho tem. Ele é autista, né? E aí? Uhum. Vou sentar e vou esperar ele desenvolver sozinho? Como que é? Não dá, né? Que nem fala assim, que tem muita gente que fala assim, nossa, daqui a pouco passa, você vai ver, ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo por conta. E na verdade acontece o contrário, né? No caso do autismo, ele vai começando a criar comportamentos, quanto mais quanto mais tempo você demora para começar com as intervenções, mais comportamentos inadequados vão surgindo e mais difícil vai ficando depois de ajudar, né? De poder melhorar esses sintomas. Então, assim, o autismo é uma coisa que não é uma condenação, mas a gente sabe que precisa de acompanhamento, de pessoas dedicadas que abraçam a causa. Nós tivemos sorte, Dani.
graças a Deus. Mas, assim, eu sei que tem situações e situações, né? Uhum. E o que não pode é ficar calada. Se tem alguma mãe que está atrás de tratamento, mas não está conseguindo, vamos atrás, porque não é um favor, é um direito que as crianças têm. É um direito. Então, eu sei que tem muitas mães que não podem, de repente, pelo plano de saúde, fazer o tratamento, mas a gente vamos pegar na mão, entendeu? Fala, dá, grita no grupo, que a gente consegue, vai atrás. A Luciene ajuda tantas mães, e ela me ajudou também quando eu precisei. Eu optei por colocar o Gabriel em uma escola especial. Na verdade, foi assim muito difícil, uma decisão muito difícil, porque eu conversei muito com a equipe de terapeutas dele, né? Conversei muito com a Stephanie, e ela falou: se você não experimentar, se você não colocar, você não vai saber. Então, assim, a gente está sempre arriscando, mas sempre pro melhor, né? Para que eles melhorem. E a intervenção é muito importante. Então, mães, não esperam, não fique esperando, não escuta o vizinho. Vamos considerar o vizinho, tá? Pelo amor de Deus. Bem Mas, lembrado. assim, não escuta. Assim, ele vai, logo, logo ele fala, logo, logo ele brinca, logo, logo ele pega. Não, vai atrás, porque é uma fase muito importante. Perder tempo não se pode perder tempo, né, nessa Uhum. fase. O médico fala assim, eu escutei um doutor, um neuro falando, que eu gosto muito dele, Paulo Liberalesco. Ele falou assim, olha, quanto mais cedo vier o diagnóstico, melhor, certo? Então, vai tratar. Se mais para frente não for autismo, porque tem muito médico que tem medo de dar o laudo. Tem medo, É, fica esperando, fazendo a mãe esperar. Se não for autismo, eu rasgo o teu laudo e vida que toca. vida Toca que para segue. frente. Entendeu? Agora, Quanto mais cedo vir o diagnóstico, eu, mais eu, cedo eu entrar com as gosto intervenções, Eu né? gosto de falar, Andressa, assim, a estimulação, a terapia, para o autista, ela é tão importante, gente, quanto você precisa de comida e água para viver. Eu gosto de falar Exato. isso. É a mesma coisa, é fonte de vida, de desenvolvimento. Ele precisa da terapia. Não adianta vocês acharem que vocês vão sentar e esperar as coisas acontecerem, que não vai. Não espera. Isso que a Andressa falou, né? Eu já falei várias vezes para um monte de mãe, né? Eu fico muito incomodada quando eu escuto as mães falarem assim para mim. Não, o doutor falou para mim que, gente, o nome da clínica é Núcleo Compass. A Elaine falou que vocês estão pedindo. Núcleo Compass. Uma mãe falou para mim que o doutor deu o laudo do filho dela, e disse assim que o autismo era leve, que ele não precisava de terapia, não, que ele ia desenvolver sozinho. E eu fiquei muito, assim, pensativa em relação a isso, e eu fico incomodada, gente, mas é porque a gente já tem um certo tempo que a gente está nessa caminhada aí, eu há 4 anos, acredito que a Andressa até um pouquinho mais que eu, né? E a gente sabe o quanto os nossos filhos desenvolveram depois da intervenção, né? Cada criança é uma criança, não tem receita de bolo, né? Mas assim, o Danilo, que eu contei para vocês lá no começo dessa live, e o Danilo que ele é hoje, outro, outro. Graças à intervenção. Hoje ele entende que ele faz parte de um mundo, ele compreende o mundo à sua volta, e isso fez com que ele desenvolvesse muitas coisas. Ele está falando sim, ele já consegue se comunicar bem, e isso é graças à intervenção. Se eu tivesse lá atrás me acomodado e aceitado todos aqueles médicos que disseram para mim não tem nada, ou aqueles médicos que disseram espera, eu não estava onde eu estava hoje. Eu não estava realmente onde eu estou hoje, né? E o Daniel melhorou demais o desenvolvimento dele, graças realmente ao tratamento. Então, mães, eu não sei, eu sei que a gente não sabe, né? Mas independente de onde vocês vão, independente com quem vocês vão falar, claro, procurem bons profissionais. É outra do vírus
viver do autismo, né? O autismo realmente virou uma forma aí das pessoas se aproveitarem. Eu mesmo passei por uma profissional que eu só perdi tempo, que é a única coisa que realmente que ela queria. Tá caindo. Não sei onde vocês vão procurar, mas procurem bons profissionais, né? Dentro das suas condições, né? Quando eu iniciei lá atrás com o Danilo, eu não tinha essa disponibilidade de terapias que ele faz hoje, né? Era diferente, né? Mas eu não Era deixei de diferente. fazer, mesmo sendo pouco. O pouco com Deus é muito. Eu fazia bem pouco. No começo era uma vez, 1 hora por semana da psicologia, depois 2 vezes por semana, meia hora de fono. E hoje com o plano de saúde, eu consigo mais acesso. E a gente foi vendo uma maior necessidade também no caso do Gabriel. O Gabriel hoje tem 6 anos e ele não fala, né? Ele é um autista não verbal. E aí a Simone começou assim, olha, vamos introduzir o método PECS, que é um método alternativo de comunicação. A princípio, nós temos um pouco de preconceito com esse método, por não conhecer. E muitas mães pensam, nossa, mas se eu começar com esse método, meu filho não vai falar. E que ele não vai falar mesmo. Eu também pensei assim, mas depois eu fui lendo sobre o assunto e tem muitas crianças que começam a falar depois, que começam a ver no concreto que pode se comunicar através do O PECS, PEX, e ele é depois uma eles percebem estimulação muito grande. que também pode se comunicar através da fala, né? Então eles se descobrem conseguindo se comunicar de uma forma visual, que é o Gabriel é muito visual. Então assim, eu quero agradecer a Simone por estar me ajudando nessa fase. A Stephanie, que foi lá perguntar, olha, Simone, como que está acontecendo assim com o Gabriel? Qual fase que ele está? E vamos fazer, vamos acontecer, vamos continuar, vamos alinhar. Então, assim, é importante pegar uma equipe que está interessada em fazer com que o teu filho se desenvolva e se alinhar com outros profissionais. Eu acho que essa como é que fala, Dani? Eu esqueci agora que eu tô nervosa. Multidisciplinar. Isso, Multidisciplinar. multidisciplinar, essa transdisciplinaridade que fala isso. Ah, eu tô nervosa. Mas é isso. Você tem que estar alinhada com todos os profissionais, sabe? Se interessando, a equipe toda, em pró do desenvolvimento da criança. Então, um se Sim. comunicando com o outro, sabe? Então, assim, as meninas, as psicólogas foram, a Stephanie foi lá, olha, e aí ela passa para os outros terapeutas que o Gabriel vai ser assim, porque está sendo assim com a Fono. Então, a Fono introduziu esse método, nós vamos dar uma continuação. Então, assim, eu tô super feliz porque ele entendeu a função, ele tá começando assim. Eu falava assim, eu quero que ele consiga pedir para ir ao banheiro, porque a gente ficou 2 anos no desfraude. E hoje, vira e mexe, de vez em quando, ele foi lá e pegou a figurinha de ir ao banheiro. Ele nunca tinha pedido para ir ao banheiro. Então, para mim foi um ganho, assim, uma alegria muito grande. Para mim, um passo assim gigantesco, o Gabriel conseguir pedir para ir ao banheiro. Então, assim, Isso. Dani, é importante. É importante, é bem isso que você está falando, é importante dizer que o Gabriel, ele pode não falar no verbal, né, mas ele se comunica, né, tem uma Sim, diferença, né, sim, ele se comunica muito bem e o PEX tem auxiliado, né, nessa questão, né, sim. e é isso, gente, E aí a gente. a importância de fazer essa live realmente entre eu e a Andressa é mostrar realmente essa questão do espectro, né, são dois autistas que algumas coisas eles são bem parecidos, né? Enquanto em outras eles são diferentes, mas ambos dentro do espectro, né? Então, nenhum autista realmente vai ser igual ao outro, né? Mas, assim, o caminho é o mesmo: tratamento, estimulação, intervenção, essa questão independente. E a gente conversou hoje também, né, Andressa, a importância de sempre comparar os nossos filhos com eles mesmos, né? E é uma coisa que eu Exato. sempre levo para a escola. Eu falo, professora, eu não gostaria que a senhora comparasse o Danilo com outra criança. Compare o Danilo com ele mesmo, que o Danilo estava no ano passado, o que ele é hoje, é um avanço tremendo. Né? Então, É uma a coisa que gente eu. sempre se preocupa com isso, de compará-los com eles mesmos, né?
E o desenvolvimento, gente, aparece sim, é impressionante. É bem isso que ela está falando. Depois que a gente começou realmente a intervenção, a clínica, hoje faz parte da minha vida. Eu gosto tanto, sabe, dessa minha rotina que eu tenho, né? Eu trabalho de manhã à tarde, o Danilo faz terapia de segunda a sábado, que agora ele começou psicopedagoga com a Nancy, acredito que ela esteja aí também. Então é uma equipe tão bonita, né? Uma equipe psicólogos, né? Eles, né? E fono, TO, né? Agora psicopedagoga. E é tão gostoso você saber que todas essas pessoas estão trabalhando, né, pelo que o meu objetivo com o Danilo lá, o objetivo a longo prazo, é que ele seja o mais funcional possível. Então, para ele ser o mais funcional possível, eu tenho que trabalhar ele hoje. Então, eu comecei lá, com 3 anos e pouquinho, né? O que eu consegui hoje, de lá para cá, hoje ele tem 7 anos, foi um avanço, assim, enorme, 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 sem dúvidas. A gente avançou demais, então eu acredito que eu esteja no caminho para chegar lá naquele meu objetivo geral, né? E esperança, nunca, nunca percam a esperança como O que a gente incapaz, como crianças, como coitadinhos, também não gosto. E eles entendem tudo, a gente educa sim, nós falamos sobre isso também hoje, a gente briga quando tem que brigar, cobra quando tem que cobrar. Eu conversando com a Andressa hoje, o Danilo veio e falou para mim pegar água para ele. Eu falei, não, 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 vai você lá e pega. Entendeu? Então, essa é a questão. Não importa se ele tem um diagnóstico, eu sei que ele é autista, eu sei que ele é autista, mas ele tem capacidade de fazer tudo o que ele quiser, se eu estimular ele para isso, né? Então é um trabalho que a gente faz. Eles vão na clínica, estão lá na clínica todo dia, mas quem fica com eles a maior parte do tempo, se não somos nós os pais? Então a gente aprende tudo lá e traz para casa. Se o que é feito lá eu chego em casa e finjo que não existe, a gente não vai avançar nada. Nada, né? Nós conversamos sobre os comportamentos inadequados hoje, né, Andressa? Quando eles querem pedir alguma coisa para a gente através da birra ali, chora, 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 grita, e a gente se esforça assim e fala assim: não, nós não vamos ceder agora. É difícil, a gente acha que a gente não vai aguentar, mas a gente sabe que eles têm condições de pedir de forma adequada, e não é porque eles são autistas que nós damos tudo a eles de mão beijada, né? Não, é um trabalho assim total. A gente acredita, acho que não tem mais do que nós mesmos de sabermos assim que nossos filhos são capazes. É isso que eu cobro sempre da sociedade. Eu não quero que as pessoas vejam o autista como gente, como ser incapaz. Não, eles não são, gente. É o capacitismo, né? É o capacitismo. Não se deve ser capacitista com nenhum tipo, com nenhuma pessoa com deficiência, né? Então eles são capazes, sim. A nossa luta é comparando eles com eles mesmos, mas o que a gente quer é que nossos filhos não passem por agonia, por sofrimento, por não conseguir se comunicar, por não conseguir ter a sua autonomia. Esse é o sofrimento que nos aflige. Então, o que a gente quer é que eles sejam o mais funcional possível, que eles sejam o mais autônomos possíveis, para que eles não passem por privações, por não conseguir expressar uma dor, por não conseguir expressar o que quer, por não conseguir dizer não estou legal, quero ir embora, conseguir ser o melhor que ele pode ser. Então, uma mãe quer que o filho seja feliz. E a gente luta para isso, para que eles alcancem essa autonomia. E toda mãe pensa assim. Mas a sociedade descarta, vê como pessoas incapazes. Eles não são incapazes, eles entendem, eles sentem, eles são sensíveis a ambientes, sensíveis até demais, que nós não temos essa capacidade, eles têm, sabe? A gente costuma dizer assim que quando a gente tem pouca habilidade numa coisa, a gente conquista mais habilidades em outras.
né? Como deficiente visual, ele conquista muito mais olfato e ouvido, né? Ele consegue ouvir melhor do que a gente, sentir sensações diferentes. O autista também. Eles também, quando tem alguma dificuldade atrapalhando aqui, eles conseguem ter sensibilidade muito maior em outros aspectos. Então, a gente tem que validar, porque são pessoas que enxergam diferente, funcionam diferente, mas que funcionam e que a gente tem muito que aprender com eles. A gente pode aprender muito com eles. A gente aprende com eles, Extremamente com as mães, com as amorosos, famílias, né? Extremamente totalmente amorosos. amorosos. Essa coisa que Tem fala que autista esse, não eu gosta de... até falei, eu tinha marcado aqui da gente falar um pouquinho sobre tabu, porque as pessoas acham, porque é autista, não é carinhoso, não é amoroso, não. As meninas que estão aqui, né, do Núcleo Campus, não me deixam mentir, o Danilo, ele fica muito triste, muito bravo. Se tem uma coisa que deixa ele assim, mal, é quando ele não tem a atenção do outro, né, o contato visual, o carinho, o abraço, o beijo, né, ele é muito do toque, do abraço, do beijar, né? E isso é muito importante para ele, né? E sempre Eu foi. também. Mas hoje ele desenvolveu tanto essa habilidade do olhar no olho, dessa troca de olhar para o próximo, ele entende todas as nossas expressões, né? Quando você tá bravo, quando você quer mostrar para ele que ele fez alguma coisa errada, é só fazer cara de bravo. Ele entende totalmente a expressão e ele fica mal com isso e ele chega na gente e fala: mamãe, beijo, né? Porque assim, ele precisa disso para ele ficar bem, né? Sim, a Taina falando, ele ama interagir. Sim, ele ama interagir, ele ama o próximo, né? É tão bonito. Eu, depois que eu tive o diagnóstico, depois do Danilo, eu enxergo a vida de uma maneira completamente Uhum. diferente. Eu consigo enxergar o outro de uma forma diferente. Às vezes, comentei com você hoje também que às vezes a gente passa a ter alguns comportamentos autísticos também de tanto conviver. Então, se tem alguma coisa que incomoda eles, acaba incomodando a gente também, né? Porque a gente começa a sentir dessa forma, e foi o que eu coloquei aqui para a gente sempre se Sobre coloque empatia. no lugar do outro, entendeu? Se coloque no lugar dessas mães. Tentem entender, né? Às vezes, no caso de crise, como elas estão se sentindo naquele momento. Não julga, sabe? Não diz que é falta de educação, né? Que aquilo, às vezes a criança está em sofrimento, ela está passando por algum momento, sabe? Que ela não está conseguindo compreender por que ela não pode acessar alguma coisa ou alguma coisa daqui de dentro, algum lugar que não está fazendo bem, alguma luz, algum som, alguma coisa, e a criança entra em crise, e aí as pessoas que não entendem começam a olhar e falar assim: nossa, que criança mal educada. Se coloque no lugar do outro, né? Tente Na entender. paciência. Professoras, por favor, vamos estudar, vamos fazer curso, né? Vamos entender melhor como funciona o autismo, o que eu posso fazer para ensinar o meu aluno em sala de aula, o que eu posso fazer para desenvolver o meu aluno em sala de aula, porque eles aprendem sim, eles têm total condições de fazer as atividades, né? Uma briga que nós temos aí pela adaptação curricular, né? Uhum. Então, façam como se fossem filho de vocês. Vocês gostariam que o filho de vocês estivesse em sala de aula sem Bom, fazer nada? E e se se fosse fosse seu seu filho? filho, né? Boa. Então, assim, a empatia passa por muitos lugares, né? Quando a gente fala faça como se fosse com você, mas se você não sabe como que seria, a gente nunca vai saber exatamente o que a outra pessoa está sentindo, a gente nunca vai conseguir se colocar totalmente no lugar de outra pessoa, porque a gente não é aquela pessoa. Mas se você não consegue entender, pergunta. É tão bom perguntar, conversar, saber, procurar saber, perguntar para essa mãe o que você gostaria que eu fizesse por você. Você gostaria de ajuda? Como que eu faço para te ajudar? Né? E também é uma empatia. É você, se você não sabe como agir, mas eu não sei o que essa pessoa está passando, eu não entendo. Como é que eu vou dizer se fosse comigo, sendo que eu não sei?
nada sobre isso. Então pergunta, né? A empatia, ela passa por muitos lugares. Você pode imaginar como seria se fosse com você e como que eu poderia ajudar essa pessoa. Mas aí, se eu não conseguir imaginar como é ser essa pessoa, eu vou perguntar. Porque a conexão, precisa de conexão, precisa de conversa, precisa de contato. A gente precisa se interagir com essas pessoas. Qualquer tipo de deficiência, a gente precisa perguntar, conversar. Que nem a Simone comentou ali, antes deles serem autistas ou qualquer outro tipo de deficiência, eles são filhos, são pessoas, sabe? A deficiência não pode chegar primeiro. A estereotipia do autista não pode chegar primeiro do que a criança, do que a pessoa. Tem que chegar primeiro a pessoa e não a Isso deficiência. acontece muito, principalmente na escola, né? Quando a professora vai receber a criança, o que pesa primeiro é o laudo, né? Ah, nós não, eles falam o seguinte: nós vamos receber um autista, né? Eles não dizem, nós vamos receber uma criança, tal, Uma tal, tal, e ela criança. tem o diagnóstico de autismo. Não, então o que vem Não. primeiro e o que pesa muito para a escola é o diagnóstico e É, depois eles vão pensar na criança. Né? E uma dica que a gente pode dar também, não, quando você souber que você vai receber uma criança com autismo, eu nunca me esqueço de um curso que eu fiz que a Valéria foi a professora que ela falou assim: "O que é que eu conheço dessa criança?" Nada. Nada. Você só vai conhecer, mesmo vindo com o laudo, né? Você só vai conhecer quando você conviver. Então, conheça o seu autista, para depois você dizer. Não vai lá no Google, digita lá características do autista. Ah, o autista não olha no olho, ele não fala, ele não interage com outras crianças. Não, para. Cada criança vai ser analisarem como elas. exatamente. Exatamente. É Cada aquele negócio, criança autismo que a gente anotou, autismo não tem cara, autismo não parece, autista é autista. Então você jamais vai olhar para uma criança e vai estar escrito aqui na testa, ou você vai olhar alguma forma física e você vai entender só, né? A não ser que sejam olhares aguçados, que a gente começa a conviver muito, né, Andressa? E a gente começa é a treinado, olhar e falar assim, tá parecendo, né? Nós não somos profissionais, né? Mas a gente acaba percebendo, né? Mas assim, autismo não tem cara, gente. Não tem o que fazer. Você vai perceber realmente com a convivência. então eu queria frisar essa questão de que tem que chegar primeiro a criança, não tem que chegar a deficiência de qualquer um. Hoje em dia, primeiro que chega a deficiência, não é a pessoa que está chegando, é a criança que está chegando, sabe? Então, receba com amor, receba sem preconceito, conheça primeiro, converse, pergunte, né? Eu acho que isso precisa haver, a convivência com o outro, permitir que esse outro entre na sua vida, o afeto, né? Você ter esse afeto, você se permitir conhecer, né, antes de julgar. E porque, assim, escolas, não foi uma só, que até então, que eu estava falando do Gabriel, estava tudo bem. Quando eu falava do diagnóstico, a vaga que teria para ele, que já estava lá pronta para ele, a vaga sumia. Simplesmente não tinha mais vaga, porque eu tinha falado do autismo. Então, antes de me perguntar qualquer coisa, já a vaga sumia. Então, a gente passa muito por isso, e não só a gente, como qualquer pessoa, né, que tenha na família uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa se unir e realmente esses grupos ajudam muito a gente, incluem muito a gente. Muito. E para frisar, para a gente já ir começando a finalizar, Andressa, vamos deixar claro aqui, para quem ainda está assistindo, que autismo não é doença. A gente também não gosta de ouvir as pessoas dizer, ele tem um probleminha, né? Ele não tem problema Uhum. nenhum, né? Ele não tem problema. Ele é sim uma pessoa com deficiência, né? A lei nos manda isso, né? A lei nos traz isso no sentido legal para a gente conseguir os direitos. Então, ele é uma pessoa com deficiência, mas ele não tem probleminha e não é doença.
Autismo, ele não cura, entendeu? A partir do momento que você tem o diagnóstico, você vai trabalhar as dificuldades dessa criança, lutar para que ele se desenvolva, comparando ele com ele mesmo, né? E no nosso objetivo lá, né, para ele ser o mais funcional possível, mas ele nunca vai deixar de ser autista e de ter aquele laudo. Então, por isso que eu não gosto muito desse negócio. É leve, é moderado, é severo? Ele é autista, entendeu? A Aham. gente pensa na dificuldade que ele está tendo no momento que a gente precisa trabalhar, né? Então, não tem cura também, né? Não é uma doença, se não é uma doença, não tem cura, né? Autismo é uma condição, é um jeito de ser, é um processamento talvez diferente, uma forma de enxergar as coisas e de ler o mundo de uma forma diferente, né? Também não acho que autista tem um mundo à parte, não. O autista vive no mesmo mundo que todos nós, né? Então Hum. não é um mundo à parte, Só uma forma é de aqui, enxergar, né? Uma sim, é forma de aqui e enxergar. agora. Eu quero deixar bem claro que as intervenções que a gente faz não é para que o nosso filho seja diferente do que eles são. É para que eles criem a sua autonomia e para que eles sejam que eles consigam ser o melhor que eles possam ser, entendeu? Não é para esse sistema, é para eles, sabe? Para eles serem Uhum, felizes, para eles conseguirem o que eles almejam, porque eles têm também vontades e que eles consigam dizer ou mostrar, sabe? A uhum, intervenção é para isso. E essa coisa de fazer o autista usar com eles, né? Essa coisa do capacitismo é muito cruel. Eu escuto assim, nossa, tadinho, ele é tão bonito. Então, assim, eu já escutei muito isso. eles Nossa, são tadinho. lindos Ai, mesmo. nossa, você deve sofrer tanto. Nossa, que fardo que você tem. Já escutei muito isso. E não é, não é. Eu sou grata. Eu sou grata a Deus por ter o Gabriel na minha vida. O Gabriel, ele me mostrou para que eu vim, sabe? Então, é só gratidão que eu tenho, porque ele ensina Uhum. tanto pra gente. Quem se envolve com eles aprendem, também ensinam. E a gente aprende com as mães, com as crianças, com todo mundo. É só aprendizado, é só ganho, Dani, né? Uhum. A gente tem uma demanda maior de horários, de dedicação, mas assim, a recompensa vem em milhões de vezes mais. Assim, Em nem em dobro, dobro, é em muito mais a e muito recompensa. mais. Gente, vamos mudar mesmo essa mentalidade de é normal, não é normal. Normal ninguém é nessa vida, né? Ninguém é, né? Não, essa Ninguém. normalidade, Cada um não. tem seu jeito de ser. A gente briga tanto por vamos entender a diversidade, né? Então, não vamos mudar também essa maneira de falar, né? Esses dias eu até postei algo sobre isso. Vamos usar pessoa com ou sem diagnóstico, né? Não é normal, porque às vezes a gente ouve, não é por mal, eu sei. Nem a tal criança que é normal não é igual ele, né? Ele é mais organizado, ele é mais quietinho, ele faz isso. E o outro que é normal. Não, gente, normal também não. Por favor, dói o coraçãozinho da gente. Assim Não, eu como não gosto dessa pessoa. ouvir que tem problema ou que é uma doença, né? É, Nossos filhos são autistas, fazem parte da essência dele. Ele é assim. Eu sempre falo que o Danilo é como é, porque ele tem a essência do autismo dentro dele, né? Então, eu falo muito isso para o meu marido, que mesmo que se a gente tirasse, né? Se a gente pudesse, né, tivesse essa condição de retirar o autismo de dentro do Danilo, seria realmente outra criança. Porque a essência dele está baseada no autismo, no que ele entende por mundo, tal, né? Então, hoje eu tenho uma visão de autismo, eu acho assim, não é romantismo, não é realmente uma situação de aceitação. Eu aceito quem ele é, do jeito que ele é, da forma que ele veio, mas estou trabalhando para desenvolvê-lo. Não para que ele seja normal, não, para que ele seja funcional, porque normal todos nem somos ou todos somos, depende da situação. Né? Eu quero é, agradecer.
todo mundo que estava aqui, todo mundo que nos ouviu, que interagiu conosco, né? Eu quero falar mais uma vez que do grupo aqui de Biporã, daí você também fala, Andressa, daí de Londrina, mas aqui em Biporã nós temos um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar ou conhecer alguém que está precisando de apoio, está precisando desse abraço que a gente comentou no começo, que foi o que a gente recebeu, de orientações de para onde seguir. Nós não somos profissionais, nós somos mães. Tudo que nós falamos aqui é de acordo com a nossa experiência enquanto mãe. Não está em Exato. livros, está na nossa vivência, né? Claro, a gente aprendeu muito, né? A gente aprende diariamente lá no Compass, né? A gente aprende nos cursos que a gente faz aí, né? Se conhecer alguém, quiser entrar no grupo de WhatsApp, que seja daqui de Biporã, e que queira entrar no grupo para a gente interagir, para a gente conversar, fala comigo. Tem a página também do Facebook, Amigos dos Autistas de Ibiporã. Acessa lá também, estou sempre postando alguma coisa, falando sobre autismo, falando sobre capacidade, inclusão, tudo, leis, né? O que eu consigo me informar, eu mando a informação para lá também. E muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, gente, se nós falamos alguma coisa aí, nos desculpem, né? A gente fez com muito amor, com muito carinho, né? Realmente, Andressa, obrigada realmente por você estar Obrigada a aqui você, comigo. Dani. Você sabe o quanto eu amo você, você é uma amiga muito querida, você é um dos presentes que eu ganhei depois do autismo, assim como algumas mães que estão aqui também nos assistindo, né? Agradeço de todo o meu coração. E se Deus quiser, nós vamos fazer mais alguma live, né? Falar sobre outros assuntos, a gente Sim, se pode Deus falar sobre quiser. inclusão na nossa experiência. E eu vou parar de falar para passar a bola para a Andressa. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Dani. Obrigada pela confiança. Obrigada porque você também é uma amiga que eu ganhei, assim, que eu amo, que eu ganhei de coração, que eu agradeço a Deus, sabe? E eu agradeço a confiança mesmo de você ter aceito e eu também ter aceito, e a gente foi meio que junto, né, nessa A ideia. gente aceitou. Tanto que demorei para entrar, porque eu realmente não sei mexer ainda nessas coisas. Eu agradeço o grupo de mães, amigos dos autistas, que também tá disposto, tá disponível. Se alguém precisar, vai lá no meu Face, lá na mensagem. Se precisar, pede lá que eu passo o número para vocês entrarem do WhatsApp. Eu quero agradecer e eu quero dizer assim que esse mundo é um mundo de pluralidade. Como é que fala? Pluralidade. Eu tô nervosa. Quando eu tô nervosa, eu enrolo. Mas assim, nós somos plurais. Não tem ninguém normal. Nós somos plurais. Somos singulares também ao mesmo tempo. Então eu quero passar essa mensagem e dizer assim, se alguém quiser mais uma live ou tiver alguma dúvida, pode mandar perguntas. A gente pode fazer uma outra live respondendo as dúvidas. Também podemos ajudar na questão de inclusão para essas mães, orientação. A gente pode, como mãe, ajudar vocês, tá? Quem precisar. Então, estamos aí. Dani, estamos juntas, tá? Estamos Vou juntas. mandar um beijo para o Núcleo Compass, que está aqui em peso, nos Beijo pra ouvindo, interagindo com a gente. Beijo para todas vocês. Não vou falar o nome, senão vou ficar até amanhã, porque eu amo todo mundo. E todos eles. são eles. Muito, muito, muito obrigada. Se a gente está aqui hoje, foi por elas também, né, Andressa? Foi Né? por elas, a Tayana me deu maior força, assim, Eu nossa. falei que ela é nossa madrinha. Nossa madrinha. A Tayana, nossa madrinha. E eu quero agradecer também a Simone, que estava aqui, que sempre me apoiou da Clínica Incluir, né? Quero agradecer muito a ela também, que ela sempre me deu maior força. E agradecer as meninas do Núcleo Compass. E a Esteva, eu vou citar todo mundo aqui, a Valéria, a Taena que me incentivou. Gente, olha, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês aí que estão mandando coraçãozinho. Tô achando tão lindo. Isso, Nossa, vamos citar obrigada. também. Meninas, beijo para todas as meninas, todas as mães do grupo do Autismo Ibiporã, Autismo Londrina, Amigos dos Autistas de Londrina, Autismo com Chá, vai me lembrando aí, Direitos dos Autistas. Ó, para vocês verem, realmente a gente estamos em N grupos,
porque nós Aham. viramos uma comunidade. A gente se ama, a gente se abraça, a gente se ajuda, a gente briga quando tem que brigar e se orienta, né? A gente se ajuda, às vezes discute, às vezes, né, mas tudo em prol do bem. Então, são grupos Sim. que realmente acolhem e que têm empatia, porque estão na mesma situação e sabem o que que é, né, essa luta, e elas lutam junto com a gente. Então, um beijo para todas elas. Isso, gente, obrigada. Nós vamos finalizar, porque eu e a Andressa, nós tínhamos marcado no nosso papelzinho que a gente ia ficar até 8h30, já são 9h11. Então, muito obrigada para todo mundo que assistiu. A gente acabou falando tudo que a gente pretendia falar mesmo, tentou resumir. Nossa história vai muito além de tudo isso que a gente falou, mas a gente tentou resumir para vocês, para passar um pouquinho de cada coisa e conscientizar mesmo. E não esquece, se tiver alguém que precisar assistir essa live, alguém que precisa ouvir isso, alguém que precisa de um abraço de uma mãe que já passou por tudo, a gente está aqui para isso, tá? Chama a gente. Muito obrigada e agora eu vou finalizar mesmo. Beijo, Andressa, beijo para Obrigada. todo mundo, Finaliza, tá? Dani, que eu não sei finalizar, tá bom? Tá bom, pode Beijo para deixar. todas. Mas você que Tchau, vai ter que beijo. finalizar mesmo. Finaliza aí, conclui, porque foi você que me chamou, esqueceu? Ai, não concluí? Então eu vou concluir, tá, gente? Beijo. Conclui. Beijo. Até a próxima. Deixa salva, Agradeço a tá? todos. Deixa Oi? salva para compartilhar. Compartilha, salva. Não exclui. Ah, tá, vou compartilhar. Beleza, Dani, obrigada pela Conclui e dica. compartilha. Beijo. Beijo para todos vocês. Beijo.